Olá, bem-vindo ao Pode Ser Pauta. Esse é um episódio bônus do Pode Ser Pauta, onde o convidado da semana me faz uma pergunta e eu trouxe aqui a ISAF para trazer uma pergunta que vocês conferem agora. Muito bom o papo contigo. Obrigada por compartilhar aí teu Eu conhecimento, que as tuas agradeço. pesquisas. Fica a dica aí do livro de blogueira influenciadora, tá? Da ISAF. E para encerrar o nosso episódio, a gente está com um quadro novo, que é um bônus, que é uma pergunta para assessora. Então, ao invés de fazer uma pergunta para você, agora você faz uma pergunta para mim. O que Boa. você gostaria de perguntar para a assessora de imprensa? Ai, boa. Antes, obrigada, Cris. Foi uma delícia. Contem comigo Bom, sempre. que bom. Pergunta para assessora, o que é mais difícil num trabalho de assessoria de imprensa com influenciadores digitais? Essa resposta eu posso te dar que, assim, eu acho que a gente tem uma disputa mesmo, e eu entendo porque, de um lado, eu faço trabalho de relações públicas, mas eu sou jornalista de formação, então eu entendo, eu já estive do outro lado, eu já, né, participei de veículos e tal, e a gente tem necessidades, a gente tem deadlines, a gente tem redação, a gente tem que ter todo o processo, né? Já trabalhei muito em sala de imprensa, assim, que a gente sabe que a gente tem que ajudar o jornalista e tal. E o jornalista que vem cobrir, eu já fiz grandes coberturas assim, tipo, o jornalista ele precisa de uma internet, de uma água, de um café, né? Para cobrir, para escrever, para entregar. E daí você chega ali no ambiente e vem o influenciador quer glamour, quer tapete vermelho, quer lanchinhos, quer brindes, quer press kits. E isso, às vezes, dificulta o trabalho do jornalista. E, inclusive, eu sou a maior defensora de mande press kit para jornalista, faça ação para jornalista. Eu já fiz até um cliente nosso que era Fazenda Futura, a gente fez um tipo, alimente o jornalista, Ah, que legal. convide o jornalista para almoçar, Que mande legal. alguma coisa, sabe? Porque assim, valorizar, porque eu acho que houve sim uma questão das marcas de olhar mais para o influenciador, porque está focado em vendas, talvez isso que você falou ele não tá, mas às vezes ele ajuda a vender mais do que jornalista. Só que a reputação, ela não vende, mas ela garante esse lastro que você falou, a reputação. Então, o jornalista, ele pode te ajudar nessa construção da reputação. Então, eu acho que o desafio sempre para quem é assessor de imprensa é tentar. É fácil glamorizar o influenciador. O influenciador chega ali, tem um monte de seguidor, vai lá, posta, o cliente fica feliz que repostou e tal. Mas e a matéria? Né? Uhum. E o jornalista? E o jornalista hoje está num veículo pequeno, mas ele está num veículo grande. Hoje ele pode dar uma notinha, mas ele pode dar uma matéria. Então, amanhã esse influenciador foi bloqueado, foi cancelado nas redes sociais. Uhum. Ou foi descoberto que fez jogo do tigrinho. É. O jornalismo não, ele tem uma linha editorial, tem um respeito. Então, assim, eu acho que o desafio é isso, tentar equilibrar esses dois públicos. A gente não tem como só fazer assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa, acho que ela praticamente ela diminuiu muito, mas ela é importante. Uhum. Mas tem que ter esse equilíbrio sempre de dividir a atenção. E a gente vê aí, eu fico feliz quando eu vejo, e sou super empolgada quando eu vejo o jornalista que virou influenciador. Porque Uhum. daí tem uma estrutura, tem uma estratégia, tem uma narrativa, né? Então, assim, não tô querendo desvalorizar, eu acho que tem muito influenciador aí, muita gente jovem que tem um talento nato, né? Sim, sim. Quem me dera eu, né, ter esse talento aí, eu falo assim, algumas pessoas falam, não, você fala bem, eu sou jornalista de formação, então eu me preparei para isso. Então, se eu tô fazendo um podcast é porque eu fui preparada para ter algum veículo. Agora, e esse influenciador que saiu do nada e tem um destaque espetacular, tem seu valor, né? Uhum. Eu Uhum. acho que assim, o maior exemplo para mim de pessoa que deu certo assim é a Anitta, né? Porque ela, Uhum. ela tem um exemplo muito forte do que ela fez, ela batalhou. Então tem muito influenciador que eu acho que tem essa pegada, mas o assessor de imprensa ele precisa ter esse equilíbrio aí e segurar os dois elásticos, vamos dizer Uhum. assim. Muito bom. E ó, que tem tudo a ver com o começo da nossa conversa, né? Eu relatando que, como jornalista, queria entender quem são essas pessoas, e agora você querendo construir um espaço saudável de diálogo entre todo mundo, Todo né? mundo, para todo mundo se dar bem, na É, verdade, né? Administrando. muito bom. Obrigada, viu, Cris? Obrigada a você por ter participado aqui, obrigada a você por ter acompanhado o Pode Ser Pauta. Aproveita aí para compartilhar esse episódio, para chegar em mais gente, para a gente refletir um pouco mais sobre a questão das redes sociais, as tendências. A ISAF trouxe vários aqui insights valiosos para a gente pensar um pouco mais sobre isso e por que isso pode ser pauta. Eu te vejo no próximo episódio. Faltou só a minha resposta. Sim, agora eu vou gravar, né? Tá. A minha resposta para a pergunta da ISAF está no episódio bônus de sexta-feira. Você confere lá. A resposta para a pergunta da ISAF você confere na sexta-feira no episódio bônus do Pode Ser Pauta. Até lá!
Essa foi a minha resposta para a ISAF, mas o episódio de entrevista com ela foi não. Essa é a minha resposta para a ISAF, que esteve aqui no Pode Ser Pauta na quarta-feira. Então volta lá, confere o episódio, compartilha, segue o canal do Pode Ser Pauta no YouTube e nas plataformas de áudio, porque compartilhar conhecimento é sempre importante, não é sempre que a gente recebe aqui uma professora da USP tão gabaritada para falar mais do Pode Ser Pauta. Eu vejo você na semana que vem.